porque, na realidade, o cidadão que entra no mercado, ele não entende nada de mercado. Então, ele vai entrar, assim, dentro de uma postura que ele não sabe o que fazer. A primeira coisa que ele tem que fazer é procurar um profissional que se adapte àquela perspectiva, aquele foco que ele determinar. Você precisa oferecer para um empresário a possibilidade dele ter o quê? Dele ter custos competitivos no país. E eu recomendo também o seguinte: o importante é você sempre acreditar em patrimônios físicos. Se você ficar acreditando em patrimônios intelectuais, você acaba perdendo a noção, você acaba perdendo a base de você avaliar um projeto, tá certo? A gente começou com uma corretora chamada Cruzeiro do Sul, onde nós não detínhamos dinheiro para comprar uma corretora, então nós nos associamos e a corretora tinha que ficar no nome de um, ficou no nome do nosso sócio, que era o Danilo, né? E a partir daí nós enveredamos por uma trajetória de aplicações do mercado de valores. Isso nós tivemos no final de 1970, 1971, originado pelos recursos que o Decreto-Lei 156 disponibilizava para os fundos fiscais de investimento. Os bancos passaram a deter um volume extraordinário de valores e de recursos. É difícil até em aplicar todos esses recursos no mercado, então eles optaram por uma trajetória, ou seja, procurar empresas que estivessem dispostas a democratizar seu capital e terem suas ações negociadas no mercado. Nós tivemos um período brilhante até mais ou menos junho de 1971, quando esses recursos deixaram de existir. A partir daí, então, o mercado começou a sofrer uma série de injunções negativas, com pressões que foram se acumulando em virtude daqueles momentos de ouro, enquanto os recursos detidos pelos bancos funcionavam na aceleração das cotações. Muito bem. Passou 71, e eu convencido de que esta nossa previdência não detinha condições de amparar o cidadão através da cessão de uma renda mensal que pudesse lhe garantir uma vida digna, eu, então, tentei, através das convicções que me eram no momento, tentar uma nova investida, né? E avaliei todas as aplicações da época e cheguei a uma conclusão, que todos aqueles que tinham uma renda boa, ou eles eram controladores ou eles eram parceiros de ações de capital aberto. Muito bem. Eu tentei, então, generalizar essa aplicação, interpretando o seguinte: se você fica 30 anos colaborando e contribuindo para o INSS, por que você não pode ficar 30 anos comprando ações? Então, eu estruturei um projeto, né, na qual eu propunha o cidadão investir 1.000 ações por mês durante 30 anos. Eu tinha a convicção, muito embora não tinha certeza, de que isso poderia ser um maná de resultados. Então, o que eu fiz? Eu criei esse projeto, espalhei no mercado, não é isso? Na época era o presidente, eu esqueci o nome dele agora, mas... E foi feito um trabalho, e esse trabalho versava sobre as ações da CESP, que, na época, elas pagavam um dividendo mínimo prioritário e obrigatório, e ainda disponibilizavam uma bonificação de 10% ao ano. Por quê? Porque, naquela época, a maioria das ações elas possuíam valor unitário. Hoje, as empresas, a grande maioria, não possuem valor unitário. Então, quando a empresa possuía valor unitário, cada vez que aumentava o capital, ela era obrigada a emitir ações. Então, eu fiz esse trabalho, né, imaginando que, ao longo de 30 anos, eu pudesse ter uma aposentadoria boa. Como era apenas uma perspectiva, eu tinha, sim, alguma convicção que, efetivamente, as ações
pudesse me oferecer uma renda mensal digna. Então, como estava lastreado também em ações, eu coloquei o título desse mercado em Ações Garantem o Futuro. Desse estudo, né? Muito bem. Hoje, se eu tivesse que nomear esse trabalho, eu diria o seguinte: ações garantem um ótimo futuro. Tá entendendo? Então, minha trajetória foi essa, sempre de investir na razão direta de ser um parceiro do controlador ou da empresa, tá certo? Nunca com a visão de ser o dono, mas sempre como parceiro. E essa postura e a regularidade com a qual a gente foi comprando ações, hoje eu acabo tendo aí participações expressivas em grandes empresas e que essas empresas distribuem bons dividendos para os seus controladores e nós, que somos os menores, também aproveitamos, tá certo? Então, o segredo do mercado é um só: invista, tá certo? Invista porque você investindo nos projetos de empresa, você está investindo na geração de riqueza, na circulação dessa riqueza e na distribuição dessa riqueza, tá correto? Isso é universal, acontece em todos os países do mundo, e aqui no Brasil nós ainda caminhamos, né, para um mercado razoavelmente incipiente, porque a grande maioria que nós temos no mercado hoje, eles não são investidores, eles são especuladores que têm a visão do ganho a curto prazo, não é isso? E, no fim, eles acabam até se conscientizando que essa visão acaba sendo retratada como uma perda a curto prazo, tá entendendo? Então, a minha história é essa, o meu projeto ainda eu continuo fazendo, o que eu fazia em 1971, quando dei início a essa minha participação de parceiro no mercado, eu continuo fazendo até hoje, é claro, com valores diferentes, tá certo? Mas a filosofia não mudou e eu digo o seguinte: eu acredito que nos próximos 200 anos também não vai. O histórico do aplicador brasileiro, eu não digo do investidor, mas o aplicador brasileiro, é ter seguido a cartilha que interessava ao governo desde 1972, 73, que era o quê? Que era aplicar na poupança, tá certo? Que revelava sintomas de garantia, de segurança, entendeu? E de rentabilidade. Só que, ao longo do tempo, o que aconteceu? Esses aplicadores acabaram universalizando a sua postura, no sentido de serem o quê? De serem agiotas. Porque, na razão direta que você empresta, seja para quem for, você está praticando um ato de agiotagem. E a nossa postura foi sempre direcionar recursos para a geração de riqueza. Isso é muito importante, porque quando você direciona esses recursos para a geração de riqueza, você aciona mecanismos, aciona os meios econômicos, aciona a geração de emprego, aciona um sem número de fatores que são benéficos para a sociedade como um todo e para o país. Essa aqui é a realidade. Então, eu até gostaria de complementar falando o seguinte: há uma diferença brutal entre o ganho auferido por uma aplicação de renda garantida, que nós diríamos de renda fixa, e uma aplicação em renda variável, tá certo? Enquanto que na renda fixa você ofere ganhos em função do valor que você aplicou, na renda variável você ofere dividendos na quantidade possuída, na quantidade de ações. Assim é que, quanto mais ações você tiver de uma empresa que tenha o histórico de pagar dividendos, mais vezes você vai receber os dividendos, tá correto? Então, é muito importante você sempre direcionar os seus recursos para empresas que tenham fundamentos positivos, históricos positivos também, e que estejam, muito importante, em setores de atividade que sejam perenes. Essa perenidade, então, ela geralmente ela se confunde com sustentabilidade. E é difícil uma empresa com perenidade não ser sustentável. Praticamente todas elas são, em maior ou menor grau, distribuindo mais ou menos dividendo, distribuindo na razão direta das suas pretensões de continuar investindo. Eu cito um exemplo clássico no nosso mercado, uma empresa que hoje tem 130 anos, pertence ao mesmo grupo, se chama Klabin, e que continua investindo, né,
de forma extremamente agressiva no mercado, procurando desenvolver projetos que venham a aumentar a sua operação, seus resultados e as suas distribuições. Portanto, é importante nós termos conhecimento, através de todos esses fundamentos, como, por quê e quando investir, ok? Mas o importante é que nós façamos o investimento e não utilizemos o instrumento da especulação. A especulação, ela enriquece dois elementos, a bolsa e as corretoras, e empobrece aquele que especula. É isso que eu tinha que falar. É verdade. E olha só que curioso, pessoal. O índice Bovespa tem 53 anos de existência. O Barsi, o Lírio, tem pelo menos 50 anos de mercado. Então, é assertivo dizer que eles já viram absolutamente de tudo acontecer no nosso mercado. E assim, a fé, vamos dizer assim, se manteve inabalável na competência das empresas, no longo prazo, na matemática, né? Mas com certeza tiveram muitos erros aí no meio do caminho, né? Que formaram caráter. É sempre bom aprender na pele, mas é melhor ainda aprender com os erros dos outros. Claro. Muitas pessoas chegam para mim e falam, Bárcia, mas você não investe em imóvel? Eu falo, você está muito enganado. A Klabin, ela tem inúmeras fazendas. Uma delas tem 62 quilômetros de comprimento e 57 quilômetros de largura, e dentro da fazenda tem uma plantação enorme de pinos, eucaliptos, enfim. Então, para a empresa poder operacionalizar todo esse seu patrimônio, ela precisa ter o quê? Precisa ter a terra. E, indiretamente, eu também tenho a terra, porque eu sou um pequeno dono, tá certo? Então, indiretamente também eu invisto em imóveis, mas de outra forma, não de forma especulativa, mas de forma produtiva, correto? Só em complementando aquilo que o doutor Lírio acabou de relatar. E fundos imobiliários também não, né? Também não entram nessa... Não, eu já fiz experiência em tudo. Eu já comprei fundo imobiliário, comprei LCA, comprei previdência privada. Nenhum deles te gera resultado. Nenhum deles. Essa é a realidade. Então, eu digo o seguinte, investir em imóveis também é importante para a economia, porque a gente tem o quê? A gente tem uma deficiência de residências, né, muito forte. Esse país aqui cresceu de uma forma exageradamente grande no aspecto natalidade e lamentavelmente, a economia, através de suas empresas, elas não conseguiram acompanhar esta evolução que a população aumentou, tá certo? Então, nós hoje vivemos um problema muito sério, que é o problema de investimentos aqui no país, e isso geraria emprego, geraria tributos, enfim. E, lamentavelmente, ainda a gente tem aí um caminho a percorrer, no sentido de tentar demonstrar para as autoridades que investir é muito mais interessante do que você emprestar de forma a receber um pequeno juro, uma pequena remuneração, que mal e porcamente, às vezes, corrige o valor da moeda, que, aliás, nunca corrige o valor da moeda, porque entre aquilo que o governo divulga em termos de correção, nós temos, em termos de inflação, no mínimo o dobro, está correto? Então, você nunca terá o seu poder de compra reajustado investindo na renda fixa. É por isso que eu costumo dizer que aqui no Brasil não existe renda fixa, existe perda fixa. No início dos meus estudos, quando eu criei aquele projeto, Ações Garantem o Futuro, eu imaginei o seguinte, eu quero uma carteira de renda mensal. Ótimo. Para mim ter uma carteira de renda mensal, no mínimo eu tenho que ter 12 empresas. Ou então, eu tenho que ter 12 empresas que pagam um dividendo por ano. Ou então, eu tenho que ter 6 empresas que paguem 2 dividendos por ano. Ou então, e assim sucessivamente. Até uma que possa pagar dividendo mensal, está correto? Que não é o caso aqui. Então, o que acontece? Eu acho que eu fui formando o meu patrimônio com essa convicção de que eu procurava comprar sempre aquilo que eu interpretava ser o melhor. Porque se você pegar um recurso e distribuir entre muitas empresas, você vai acabar comprando algumas boas e outras más. Então,
o importante é você perenizar a sua investida, a sua aplicação, sempre em empresas que tenham uma perenidade e que essa perenidade, ela, então, caminhe para uma sustentabilidade. Eu diria o seguinte, sempre haverão empresas que poderão estar nos apresentando projetos futuristas. Recentemente, eu estive analisando, por exemplo, eu estive analisando uma empresa novíssima no mercado, que se chama Auren. Essa empresa Auren, ela é o produto da fusão da Votorantim Energia com a CESP. Então, eles hoje têm um projeto, não é isso? Que eu diria um projeto extremamente assim, audacioso, no sentido de investir em novas matrizes energéticas, eólica, solar, está entendendo? Então, essas coisas é que a gente tem que procurar examinar. A carteira ela vai se solidificando, ela vai se complementando, ela vai se consagrando, da razão direta que você recebe o dividendo e na hora de receber o dividendo, se o papel do qual você recebeu o dividendo, ele já não é mais uma opção, então aí você vai para uma segunda opção até chegar na 12ª, tá correto? Quer dizer, eu também interpreto isso. Desde o princípio, quando eu analisei que para mim ter uma carteira mensal, eu preciso de ter no mínimo 12 recebimentos mensais, é isso que me levou a fazer mais a concentração do que a pulverização, que é o que eu recomendo. E eu recomendo também o seguinte, o importante é você sempre acreditar em patrimônios físicos. Se você fica acreditando em patrimônios intelectuais, você acaba perdendo a noção, você acaba perdendo a base de você avaliar um projeto, tá certo? Então, existem aí novas empresas, novos projetos. Eu citei a Auren assim como exemplo, mas nós temos aí uma outra empresa também que agora passou a ter um projeto novo que se chama Vibra. A Vibra nada mais é do que os postos Petrobras, não é isso? Mas a Comerc, que foi comprada para poder fazer o quê? Não para gerar energia, nem para transmitir energia e nem para distribuir energia, e sim para comercializar energia. E eu acredito que esse fator, que já está há algum tempo no mercado, e vem se consolidando de forma expressiva, que ele possa ser um bom resultado. Está correto? E outro papel que também eu interpreto, que ele já teve uma trajetória extraordinariamente positiva, e também está na área de energia, que é a Cosan, tá certo? Que ela tem as suas usinas, as usinas de açúcar e álcool, ela tem a Rumo, que é uma transportadora ferroviária, recém-adquirida mais ou menos uns 2 anos, que é a América Latina Logística. Eles recentemente fizeram uma aquisição. Recentemente não, já faz algum tempo eles compraram o terminal sucro-alcooleiro do Porto de Santos. Então, eles têm o quê? Eles têm a geração do combustível, o transporte do combustível, a distribuição do combustível, que agora eles se uniram através de uma parceria com a Cosan, se uniu com a Shell, não é isso? Então, onde vocês estejam num posto de gasolina, vocês vão ver Cosan. Então, investir nesses empreendimentos, onde a gente deve pensar, eu penso da seguinte maneira, ao invés de eu ter um posto de gasolina, eu prefiro ter uma pequena participação de 8.000 postos, tá certo? Que é o que tem mais ou menos a Petrobras. E é o que tem mais ou menos a Shell também, tá correto? Então, a gente procura examinar à luz dessas avaliações, que são fundamentos extraordinariamente positivos, tá certo? Essa é a minha mensagem que eu encaminho a vocês. E eu já de cara estou falando, não para você comprar o que eu estou falando, eu estou falando o que eu estou comprando, tá entendendo? Eu nunca falo compre, não, eu falo, eu estou comprando. Se você achar que a minha trajetória, a minha postura é de efetuar compras positivas, então vamos junto, tá correto?
não vou modificar minha forma de investir, porque os dividendos já foram tributados em determinada época. E chegou-se à conclusão que aquilo que o governo oferia em termos de benefícios, em termos de tributos, era muito mais prejudicial do que o dividendo representava para o desempenho da empresa e o desempenho da própria economia. Eu tenho a sensação que os parlamentares, claro, estão avaliando isso, tá certo? Você precisa oferecer para um empresário a possibilidade dele ter o quê? Dele ter custos competitivos no país. Se você tem uma estrutura tributária muito perversa, tá certo? Se você ainda vai tributar outras coisas mais, infelizmente, nós não vamos ter investidores aqui. Então, os investidores vão para países que possam oferecer condições melhores para que eles possam evoluir nas suas indústrias, enfim. Você veja o exemplo da Coreia do Sul, que evoluiu de uma forma extraordinariamente positiva e rápida, não é isso? Por quê? Porque foram oferecidos elementos que gerassem a perspectiva do cidadão ter o quê? Ter custos competitivos e poder competir na esfera internacional. Então, eu não me abalaria se o dividendo fosse tributado, porque nós já tivemos essa tributação e ela foi considerada inócua, quer dizer. E eu acredito que talvez aqueles que examinarem o histórico da tributação de dividendos provavelmente vão chegar a essa conclusão. Tá correto? Então, eu não acredito que o governo tenha a insensatez de aprovar a tributação de dividendos. Eu consagraria isso que o Lírio falou como uma verdade incontestável, porque realmente, se você pegar Panair do Brasil, Real, Transportes Aéreos, Transbrasil, VASP, Varig, enfim, e outras que vão ainda, que estão na linha para quebrar, né? Elas vão quebrar. Papéis de varejo também, num país como o nosso, onde a correção é uma coisa e a inflação é outra, vou te dar um exemplo prático, assim, para raciocinar. Você compra um produto por R$ 1 e vende esse produto a R$ 1,80 para pagar em 10 anos. Quando chegar no 5º ano, esse produto que você vendeu a R$ 1,80, você vai ter que pagar R$ 2,50. Então, as empresas de varejo, em função da desordem financeira que nós temos e da dificuldade que você tem de crédito também, e outra também pelo desarranjo e pelas contradições entre correção e inflação, elas são empresas que demandam capital intensivo, tá entendendo? E chega uma hora que não tem mais capital para ela. Eu conheci o doutor Gers Aronso, né? E ele me ensinou muita coisa de como não aplicar no setor de varejo. O setor de aviação também é outro que o cidadão que é administrador de uma empresa de aviação, ele não administra nada, tá certo? É tudo na base do leasing, na base então, não há um patrimônio físico. Eu gosto de adquirir ações de empresas que têm um patrimônio físico dela, e não de empresas que têm um patrimônio cultural, ou então um patrimônio tecnológico, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então, eu diria o seguinte, a minha predileção é para comprar ações de empresas que eu julgo serem perenes e que você paga sem consumir. Por exemplo, se você investir numa empresa do setor de energia elétrica, você vai ter o quê? Você vai ter um momento na sua vida que você vai sair de férias. Então, você desliga tudo. Quando você chegar, a conta de luz está lá. Então, você está pagando uma coisa que você não consome. Outra coisa que também tem assim, uma semelhança muito forte com a questão de você pagar sem consumir é o seguro, por exemplo. O seguro é pior ainda, né? O seguro, quando você faz um seguro, você reza para que não aconteça o sinistro, não é isso? Então, é outra coisa que você paga sem consumir. Enfim,
quanto todos aqueles que têm hoje um celular não pagaram por valores sem consumir. Então, esses setores de atividade são setores atraentes para todos os países do mundo, tá certo? Então, a minha predileção é exatamente essa, que eu ostente ações de empresas que tenham patrimônio físico, não que tenham patrimônio intelectual. Eu não tenho ações de renda variável, eu tenho ações de renda fixa. As minhas ações, que elas inicialmente eram de renda variável, se tornaram ações de renda fixa. Por quê? Porque quando você entra no mercado focando o investimento e focando a elaboração de um portfólio que seja um portfólio previdenciário, se você almeja ter uma renda mensal, por que você vai vender a ação? Você contrapõe, então, ao teu foco inicial. Se você tem a perspectiva futura de continuar recebendo mensalmente, para que vender? Está entendendo? Então, se você tem essa postura, esse investimento de comprar uma ação, investir, receber os proventos, você não deve vender, enquanto essa ação estiver te proporcionando resultados satisfatórios, tá certo? Eu diria ainda, aconselhando as pessoas que pretendem ingressar no mercado, o seguinte: primeiro, porque na realidade o cidadão que entra no mercado, ele não entende nada de mercado. Então, ele vai entrar assim dentro de uma postura que ele não sabe o que fazer. A primeira coisa que ele tem que fazer é procurar um profissional que se adapte àquela perspectiva, àquele foco que ele determinar. Por exemplo, se ele interpretar e achar que tem que formatar uma carteira de renda mensal, ele tem que procurar um profissional que vá orientá-lo nessa direção. Se ele entrar no mercado para jogatina, ele tem que procurar um cidadão que é essencialmente especulador. Então, eu diria a todos aqueles que pretendem futuramente ingressar no mercado de valores, dizer o seguinte: nunca, artigo 1º, nunca invista ou aplique no mercado aquele recurso que você tem programado para qualquer outro projeto. Invista e direcione para o mercado exclusivamente o recurso que você pode disponibilizar por tempo indeterminado. O segundo item seria o seguinte: nunca compre uma dica, tá certo? As dicas, elas geralmente se transformam em zicas, que é o quê? Que são estruturas de perdas. Procure sempre avaliar fundamentos extremamente básicos e bem direcionados para uma empresa, é isso? Porque é a forma que você tem de ser um vencedor de mercado. E a terceira orientação minha é o seguinte: nunca venda por necessidade. Por exemplo, se você começar a ganhar e começar a desviar esses recursos da trajetória de reinvestir e começar a comprar outros ativos, né, que possam futuramente te dar dor de cabeça, ou então começar a comprar a prazo em função daquilo que você visa no futuro, pode acontecer de uma queda no mercado e você ter que vender com prejuízo. Então, a terceira recomendação é nunca vender, tá certo, para assumir um prejuízo. Essas três bases, esses três pilares, são muito importantes de você incorporar na sua filosofia e na sua postura. Outra coisa que eu recomendo também é o seguinte: exorcize o patrimônio. Se preocupe exclusivamente com o dividendo. O patrimônio, ele é uma figura que ela contempla o seu ego, enquanto que o dividendo contempla o seu bolso. E ele é que te proporciona a possibilidade de você prosseguir reinvestir. Assim é que, se você exorcizar o patrimônio, esquecer os momentos de baixa, tá certo? Você vai ter surpresas, porque no momento em que isso voltar, o seu patrimônio vai crescer
várias vezes mais do que aquele que você perdeu. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.